Vem com a gente em mais um semanário, episódio número 11. Número bonito. Eu gosto do número 11, Claudemir. Eu não sei por que explicar, mas eu gosto. Eu nunca ganhei nada também. Eu gosto de números ímpares. Tu gosta? Eu gosto também. Eu gosto de números ímpares. Eu Tem nunca só ganhei um nada. número par que eu gosto. Qual? 24. 24 é um número bonito também. 24 é o dia que eu casei, é o dia que eu nasci, é o dia que meu filho nasceu. O dia que eu comecei em determinado emprego, o dia que eu... É cabalístico o negócio pra ti, então. Houve uma época assim que só acontecia coisa pra mim nos dias 24. Mas tirando o 24, eu gosto mesmo, se eu tiver que escolher. Por exemplo, eu ponho pra levantar de manhã cedo. Podia botar 6 horas. 6 horas, 6 e 5, 6 e 10, não, 6 e 6, boto 6 e 3. Vou cestear de tarde. Aí coloco 4 e 1. Sabe que esses dias eu vi um convite? Sempre um número. Um é o que eu disse agora, aleatório. Depende da coisa. Eu sei quanto tempo vou dormir, então eu já adequo o número para isso. Eu vi um evento esses dias que o convite, né, falava que o horário de início do evento era 20h33. E eu fiquei pensando, por que será? Eu fiquei com vontade de ir no evento só para perguntar para o organizador por que começa às 20h33. Tu sabe que tem duas... Sabe que a gente se acostumou aqui, os eventos começaram meia hora depois que a gente chegou, né? Mas aqui tem duas pessoas que eu louvo. Duas pessoas de Santa Maria que fazem absoluta questão que a coisa comece no horário. E isso irrita alguns. Fala aí que eu vou ver se tem, porque se é o Paulo Cecim. Tá, e tem uma pessoa que eu conheço também. E a outra é o meu amigo do falecido Jornal A Cidade. Puxa, me fugiu o nome agora dele. Roveda? Roveda. O Roveda irritou o prefeito um dia. Porque ele chegou 40... O prefeito da época, que não é o atual. Sim. Nem era o Valdeci, tá? E nem é o Farré. E tá vivo. Então eu sei quem é. Eu não tenho nem ideia. Chegou 40 minutos depois e já tinha terminado o protocolo. Feito porque ele achava que era uma falta de respeito para com esse prefeito para com as que estão... E eu não acho que o prefeito aquele tinha muitas virtudes, mas essa ele não tinha. Ele era famoso por se atrasar. Eu já sofri. E não era nem por causa de bodosice, porque às vezes ele também era bodoso. Mas não era o caso. Era por hábito. O troço não vai começar então chegar com o Roveda e o Paulo Cecim. É que assim, ó, os prefeitos, e não é só os prefeitos, tem muitas autoridades que têm muitas agendas, muita gente requerendo a agenda deles, e eles sempre acham que vão conseguir, né, resolver, conversa, fazer a reunião em 30 minutos, em 20, vão encaixando, e não é bem assim, e a primeira atrasa, empurra a segunda para frente, vai indo, e aí uma conversa que eles achavam que ia ter meia hora tem 50 minutos, e quando tu vê o compromisso lá do final atrasa 2 horas. Isso é conversa mole, mas acontece. Claro que acontece, mas acontece porque as pessoas se habituaram a aceitar isso. Uhum. Porque se é isso, eu concordo contigo. Então, resume os compromissos ao tempo. Ou então diz, infelizmente, não posso poder, porque eu tenho outro compromisso nesse mesmo horário. Exatamente. Então, mas político a gente sabe como é que é, né? Não, eles gostam de atender todo mundo. Mas político está aqui, né? Principalmente em certas épocas do ano. Mas enfim, tudo começou por causa do número. E eu acho, agora enquanto a gente conversava, eu acho que eu gosto tanto do número 11 porque por causa do Romário na Copa de 94, foi a primeira Copa que eu acompanhei assim mesmo, afinco. E aí o Romário, né? Eu acho que eu me apeguei ao número 11 por causa dele. Não, o número 11 é bom, eu me lembro do Zagallo também, do Rivelino. Sim. Rivelino jogava com a 10. Mas na seleção... Na seleção era com a 11, se não me engano, né? 70, se não me engano, é 11. Mas sabe que tu falou em Romário, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Pedro Pereira, ontem, esses dias aí, sobre o Renato Portaluppi, que é o treinador do meu time. E jogava demais, mas a gente tem que relevar algumas coisas, tem que separar algumas coisas. Porque o Renato, tô falando do Romário, falou Romário, eu me lembrei porque o Romário entrou na conversa minha com o Pedro, e o Romário, pai, o Romário é a mesma coisa, isso mesmo, mas ele era talentoso, então tem que separar as coisas, assim como o Renato é mas enfim... Ele tá louco pra falar um palavrão, o programa é só no YouTube, mas os advogados têm. Bom, tem então, assim, vai entender. O que eu quero dizer é o seguinte, que se tu não separar
algumas pessoas não conseguem separar e eu entendo, tá? Eu não estou criticando quem não consegue separar, porque é muito difícil separar. Mas se eu não separar, vai ficar insuportável para mim. Lembrando, outro dia eu vi nesse negócio, esses videozinhos que aparecem no Instagram, um jogado do Renato deixou o cara torto, sentado no chão. Se jogava demais. E aí eu brinquei com o Pedro, que só viu o Cristiano Ronaldo jogar. Eu disse, olha, vou dizer uma coisa. O Renato pode ser o que for, mas ele não é tão errado quando ele disse que ele jogava mais que o Cristiano Ronaldo. Daí nós vamos fazer um programa uma hora dessa para discutir sobre isso. O seguinte, eu não sei se é verdade ou não. Eu estou dizendo que uma coisa é o meio de comunicação. O Pelé, por exemplo, Pelé é outra figura. Né? Se você não separar também, você vai lembrar da filha, do não sei o quê e tal. E aí por aí vai. Mas esse assunto aí, então, ou a gente separa a figura pública do cidadão ou da cidadã, ou você não consegue discernir e vai acabar deixando de lado grandes figuras da humanidade. Isso, não estou falando brasileiros. Não estou falando do futebol, não estou falando do entretenimento. Não se limita ao futebol. Tu tem escritores, tu tem músicos, eu gosto sempre de brincar, né? O exemplo tá aparecendo aqui, inclusive, na tela, meu computador, e eu não comprava coisas dessa marca. Não comprava. Eu era contra comprar coisas dessa marca porque eu tinha lido e tinha assistido filmes sobre a biografia do Steve Jobs e eu achava ele um idiota. Pra dizer o mínimo. Um bosta. Pra dizer o mínimo. Esse eu posso dizer. Esse não vão ter processar, né? Pra dizer o mínimo. E aí um dia um amigo meu falou assim, Bica, o cara já morreu. O dinheiro não vai pra ele mais. Agora tu pode comprar. E eu falei, é verdade. Não, é uma marca aí, eu tenho um produto. Eu não tenho essa coisinha aí, que eu não gosto dessa maçã. Eu queria botar um negócio aí, outra coisa. Já disse que eu não gosto da maçã. Mas, não gosto nem de maçã. Da maçã, essa aí especialmente não gosto. Uma maçãzinha de Mas eu quero dizer o seguinte, maçã mordida ainda. Isso aí é mordida, não é? Mas eu tenho um produto da marca também. Né? E a gente acaba se apegando. Tenho certeza que se for trocar, vai trocar por um da mesma marca. É difícil, depois que tu se acostuma. Algumas pessoas, e eu descobri que o Bica é um deles, elas se apegam também a marcas. A marcas e pessoas sim, mas marcas, sobretudo, a ícones, a situações, se apegam de uma forma geral. Então, por exemplo, eu já tive a chance de comprar um negócio mais barato e de tanta qualidade com isso aqui, mas não consigo. Mas terceiro. Claro que eu nunca consigo comprar. Eles vão muito rápido, eu não consigo comprar de última geração, mas de segunda geração eu já consigo. Sim, mas é que a questão, nesse caso aí, não é tanto pela marca, mas pela forma da usabilidade, né? O sistema é diferente, a interface é diferente, a gente se acostuma com isso e acaba que não consegue depois voltar para aquele outro que a gente estava mais acostumado, né? Mas enfim. Bom, o programa começou já, assim, desse jeito. Impressionante. Desse jeito. Eu fico pensando, como é que eu vou fazer para trollar, fazer uns 10 minutos, pelo menos sem dizer só dizendo bobagem. Aí tem como. Não, mas sempre consigo. Sempre consigo. Não tem como. Sempre consigo. A culpa foi tua hoje. Tu falou do Romário e o resto foi. Eu não sei, é muito tarde já para se apresentar, mas enfim, na cabine, eu, Guilherme Bica, comigo, a gente tinha combinado todo dia, todo o programa trazer uma palavra nova, né? Então eu trouxe hoje na apresentação do Claudemir Pereira, o intrépido Claudemir Pereira. Já fui mais, viu? Mas continua sendo intrépido. Menos intrépido. Primeira pauta a gente já falou aqui sobre marca, sobre futebol, sobre o Renato Gaúcho e o Romário, enfim, mas a primeira pauta, a gente falou sobre os políticos, e é sobre política agora, a primeira pauta. Sim. Na verdade, não tanto sobre política, mas sobre investimentos públicos. Tá? Porque Santa Maria está na lista dos municípios contemplados pelo Programa de Aceleração do Crescimento, famoso PAC, Claudemir, do governo federal. A cidade vai receber uma escola de período integral, que faz muita falta. Nossa, como faz falta uma escola de período integral. Tem em Santa Maria, mas a gente vai receber mais uma. Uma nova unidade básica de saúde, um ônibus escolar e uma ambulância. Tá? A informação foi antecipada pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, numa entrevista exclusiva ao jornalista Denis Olim, da Rádio CDN, nosso amigo. Não só o Denis, acho que estava também o Rogério.
Foi no Bom Dia Cidade, então. Rogério Kerber e a Caroline Costa. Então tá. Então, dado o devido crédito aí ao Rogério. Eu ouvi a entrevista. Muito bem. E aí o ministro, então, afirmou ainda, além disso, né, ele afirmou que está acompanhando de perto um projeto de modernização. Isso eu achei interessante porque eu fiquei na dúvida. De modernização do sistema de transporte coletivo de Santa Maria, que prevê compra de ônibus elétrico e também instalação de novos pontos de ônibus, né? E além disso tem 2 projetos voltados para a infraestrutura, que seriam grandes projetos, um para a infraestrutura urbana e outro na área de prevenção de enchentes e proteção de encostas. E aí, bom, tu assistiu a entrevista, tu pode comentar também sobre a pergunta que fizeram para ele no final. Eu não estava no carro e aí bom. Perguntaram para ele se esses anúncios teriam caráter eleitoreiro. E ele disse que no Brasil tem eleição de 2 em 2 anos e que não é possível trabalhar só nos anos onde não tem eleição, que num ano se planta, que no caso foi ano passado que se abriu o edital para as prefeituras, né, se inscreverem no PAC, e que aí esse ano se colhe com a destinação dos recursos. Agora, assim, eu queria fazer uma observação sobre o deputado Paulo Pimenta, que eu conheço outro dia, contei, tem gente que não sabe, mas ele levou tiro, sabia? Sabia. Aliás, tem gente que diz que ele só se tornou político por causa do tiro, mas não, isso já é isso é maldade de quem fala. Eu realmente eu não acompanhei, mas ele era presidente da UNE? Ele era do DCE. Do DCE. Não sei se era presidente, mas ele era do DCE quando tomou um tiro. Estava pichando um muro e levou um tiro. Isso. Mas enfim, inclusive depois, salvo engano, quem deu o tiro se incomodou bastante. Mas enfim, deveria, né, se incomodar. Com razão, né? Deveria se incomodar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é possível sim que tenha dividendos eleitorais. Mas é como disse para mim é deputado, né? Deputado licenciado. Que ele poderia eventualmente ter benefícios eleitorais. É isso que, resumidamente, a pergunta embute. E tem uma outra coisa que ele respondeu também, que é bom fazer a menção. Ele disse que esses recursos estão sendo destinados, inclusive, para as prefeituras cuja administração é de partidos de oposição. Caso aqui de Santa Maria. Que é caso aqui de Santa Maria. Tem outro, e daí, por isso, não seria eleitor. Eu não sei se o processo é esse, tá? Se não for, por favor, me corrijam em algum momento. Até pode fazer um comentário aí, que tu gostei dessa ideia de mandar os caras fazer comentário. Isso, comenta. Que é assim, que eu saiba, foi feita uma conversa, não foi o Paulo Pimenta que decidiu que ia ser isso e aquilo. Ele conversou com a prefeitura sobre os projetos que seriam no interesse da prefeitura, de acordo com o que o governo federal estava investindo. Nisso. O que interessa para a prefeitura de Santa Maria. E aí a prefeitura fez o projeto também. É parceiro desse negócio aí. Sim. Então, agora eu queria falar de outra coisa. Da mesma coisa sob outro aspecto. Outro dia, uma pessoa, que eu não venho ao caso, teve que se retratar. Porque uma coisa é te chamar de ladrão aqui. Aqui que eu digo é no papel. Outra coisa é na frente do juiz. Bem diferente, né? Não estou dizendo que foi isso que foi chamado o deputado, mas ele foi chamado, foi acusado injustamente de ser aliado do Ramas. Sim, do Hamas. Enfim, eu acompanhei por cima o caso. Mas enfim, houve uma retratação obrigatória. E aí quero dizer o seguinte, eu conheço a Andréa Turna, que é advogada, o pessoal é dirigente, o pessoal que fica difamando as pessoas aí, ou então dizendo coisas que elas imaginam ser verdade, até vamos conceder, mas que são invenções, que elas têm que tomar cuidado, porque ou se retrata ou tem que pagar indenização, não sei o que é pior. E para algumas pessoas públicas, o pior é a retratação. Quero dizer o seguinte, já aconteceu, inclusive, de políticos militantes terem que se retratar na rede social por causa de ofensa ao deputado. Eu queria dizer o seguinte, queria fazer um elogio. Já me chamaram aqui de líbero da prefeitura, e eu sou mesmo, gosto muito do trabalho do Rodrigo Décimo e do Jorge Lojão. Eu gosto do trabalho deles. A gente falou aqui num programa, inclusive, né, Claudemir, foi pauta, e eu te fiz a pergunta, se
tendo em vista os investimentos que foram feitos, as soluções de alguns problemas históricos da cidade, se com um distanciamento histórico adequado, o prefeito Jorge Pozzobon poderia no futuro ser considerado um dos melhores da história. Ou seja, não temos ávidos críticos da administração municipal aqui. Né? Eu gosto, vou dizer uma coisa, eu gosto, não sei se vai ser um dos melhores da história, porque a história é muito comprida. Sim. E daqui 50 anos a perspectiva pode ser outra. Mas eu já sei quem são dos piores. E não vem o caso. Não vem o caso. Não é dos piores, porque há gestões e gestões. Nós tivemos um prefeito, que eu não vou dizer qual é, distanciado no tempo, que fez uma excelente primeira gestão e uma péssima segunda. Só que não era na reeleição, viu? Foi bem depois que voltou a ser prefeito. Mas isso acontece, a conjuntura muda e tal. Mas uma coisa eu posso dizer já de antemão. Se não fosse Paulo Roberto Severo Pimenta, eventualmente ministro e deputado estadual eleito na 6ª legislatura, muitas obras de Santa Maria não teriam existido. Verdade. E ele é grande responsável. Eu vejo, não tem um comentarista no site, você está vendo aqui esse programa no canal do site do Claudemir Pereira. No site do Claudemir Pereira tem um comentarista que diz que ele tenta vender a ideia de que a Travessia Urbana só veio para ajudar a Ellen Cabral, que era candidata a prefeito na época. Eu não sei se isso é verdade, não tem esse distanciamento para pensar, mas se foi, ótimo. Porque, primeiro, não conseguiu, se é isso, incompetente, porque não conseguiu eleger. Não conseguiu eleger. Foi feito, beneficia a cidade, mas não atinge o objetivo. Então, quer dizer, isso é uma bobagem. O fundamental é a obra feita. E primeiro eu quero que o meu amigo Paulo dure mais uns 40 anos, pelo menos. Mas certamente ele é candidatíssimo a virar nome da Travessia Urbana. Daqui 40 anos. Por quê? Porque ele é o grande responsável por isso. Não é o Valdeci que é o candidato a prefeito, tá? Estou falando do Paulo Pimenta. Sim. E é o grande responsável por essa articulação. E ele, de fato, é um cara interessado na cidade. Ele poderia muito bem, já que consta, ele é candidato ao Senado, ao governo do Estado. Olha aí. Certamente ele poderia... Breaking news. Não, isso eu já escrevi. Então não foi breaking news. Não foi breaking news. Eu aqui estou desatento mesmo. Não, distraído. Desatento não sei, mas distraído. E eu só já escrevi que ele não será candidato a deputado federal. Como eu não acredito que ele vai se aposentar, já são poucas alternativas. Candidato à vereança? Não, improvável. Prefeito? Já foi. Vice, né? Então, já é improvável. Só sobra para cima. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, que é uma das grandes figuras. E similar, só teve um cara muito parecido com ele. Parecido, mas não igual. Foi Nelson Marquesan, de outra época, de outra conjuntura, de outros governos, de outras... Agora, se não aproveitavam na época o Nelson Marquesan, e não aproveita o Paulo Pimenta, a culpa não é do Nelson Marquesan nem do Paulo Pimenta. A culpa é de quem não se aproveita. E esse é o grande mérito, me parece, da prefeitura atual. Sim. Não obstante a divergência político-ideológica, o trabalho conjunto em favor da cidade ele precisa permanecer e precisa ser ampliado, inclusive. E eu acho que nós devemos aproveitar, torcer para que o Paulo Pimenta fique lá pelo menos mais uns 2 anos, para poder, mais 2 anos, mais 2 anos, porque depois tem que se incompatibilizar e tal. Tem eleição mas nova. Ele fique até o final e possa trazer mais benefícios para a cidade. Eu me entusiasmei com esse negócio do transporte coletivo. Eu também, eu achei curioso e vou buscar mais informações sobre esse projeto aí para a gente trazer aqui no programa, porque é bem interessante. E aí, já que a gente está falando de administração pública, prefeitura e tudo mais, eu vou trazer a segunda pauta engatilhar, já que a gente dedicou um bom tempo aí às amenidades no início do programa. Amenidade? Pensei que era sério. Era Small Talks. Small Talks. O que é Small Talks? Small Talks é uma modinha que inventaram agora. As empresas, as organizações, elas fazem umas reuniões de trabalho com certa regularidade e dedicam ali, separam uns 10 minutinhos da reunião no início para Small Talks, que é ficar falando algumas amenidades para quebrar o gelo e depois começar a reunião valendo. E aí, como sempre, o brasileiro traz aí uns estrangeirismos sem necessidade, né? Eu acho um absurdo. É a hora das amenidades. Amenidades, não precisa ser Small Talks. Mas, enfim... Enquanto tu vai falando, eu vou me servir daqui. Vai lá. Mas Onde é que tu arranjou essa balinha aí que eu também Essa balinha pega a minha aqui, ó, não tem problema. Não, eu já comi uma, eu já me precavi. Mas tem do teu lado ali, ó. Tá ali, ó. Ó, acalorada, Claudemir.
Lembra que semana passada até a gente quase colocou na pauta calorada, mas como ela vem essa semana Tu sabe agora... quem é o Rashid? Rashid, conheço vários Rashids. Eu conheço só o daquele da Gabriela. Da Gabriela? Gabriela Cabrio Canela. Ah, tá. Eu achando... É o único Rashid que eu conheço. Eu achando que era a pessoa... Aí eu descobri que o Rashid é um rapper, assim que pode ser, que vai vir aqui e que é afamado. Descobri com um rapper lá de casa. Olha, eu, pra te falar a verdade, Cloremir, como eu não vou, e aí eu não vou só porque eu sou velho demais pra ir, não é porque eu tenho nada contra Colorado, mas eu não vou. Não é uma festa pra nós. Não é pra nós, entendeu? É capaz até, eu não quero ser confundido com o tio da Suquita, tu entendeu? Deixa eu em casa. Bagurizada vai. Aí eu nem olhei o line-up, viu? Mais um estrangeirismo. Não olhei o line-up do... Que é a relação... Que é a relação de artistas, de atrações, exatamente. Eu não tenho da festa, tá? Então, e aí acho também que não interessa tanto ao nosso público, mas se o pessoal quiser saber, é só entrar lá no site da prefeitura, tem tudo explicadinho lá. Eu descobri que tem o Rashid. No site do Diário tem também, tá tudo lá, tá? Mas a pauta aqui, no caso, é só para trazer porque... A prefeitura repetiu agora em 2024 aí, a fórmula, né? Agora vamos levar a pau do outro lado. Vamos elogiar a prefeitura. Mas que é a isso aí grande é normal. Isso aí é normal. A grande articuladora desse calorado, é bom que se diga. E eu próprio tinha sérias dúvidas sobre se funcionaria, porque eu tinha a impressão que foi suplantada pela realidade, que a calorada, que era na Saturnino de Brito, ela só mudaria do lugar se a gurizada quisesse. Aceitasse. Eu ouvi muita gente falando isso aí, viu? Exato. Porque agora não seria induzida a ir em algum lugar, só porque o Jorge Pozzobon quer. Né? No entanto, me rendo aos fatos. A prefeitura, em conjunto com as universidades, porque não é só a federal, tá? Sim. Esse ano, já do ano passado, já para cá, a primeira acho que até foi só a federal, mas do ano passado para cá, outras instituições se somaram de ensino superior, de maneira que a calorada ela coincide com a volta às aulas da federal, porque as particulares já voltaram às aulas, mas não quer dizer que seja da Universidade Federal, até porque é a maior, evidente, a maior parte dos calouros. Tem alguns que nem são calouros, mas são lá veteranos e vão, mas é uma gurizada de qualquer forma. Eu fui, quando era veterano eu fui. Não na fui. Calorada, né? Eu fui no trote, que era o que tinha na época. Né? Mas enfim, então assim, eu me rendo. A prefeitura armou e conseguiu, eu não sei se esse ano tem, deve ter, não me lembro agora, transporte. Ah, sim, eu até confesso que eu não busquei saber. Não descia detalhes. Muito provavelmente terá, porque nos outros anos, né, teve a iluminação, segurança, tudo. Até vão ser 15 atrações e esse ano tem uma novidade, porque a calorada ela vai do dia 11 ao dia 14. Tá? Mas no dia 9 e no dia 10, que é o sábado e o domingo, no dia 9 vai ter o Pode Chegar, que vai ser... A ideia é atrair as famílias. Isso, que é quase o dia do acolhimento. Lembra quando faziam o dia do acolhimento lá no Parque da Medianeira e que aquela calourada assim, a gurizada não abraçou porque ela tinha outro formato, ela era em outro horário, era uma coisa, né, no fundo da igreja, cara. Vamos combinar, né, que no fundo da igreja não tinha mesmo como dar muito certo. Aí, tá, mas tinha no dia do acolhimento, uma espécie de feira de serviços que era assim, para mostrar as potencialidades, para meio que deixar o pessoal, o calouro, né, o bicho que é de fora, que veio conhecer a cidade, ali no Parque da Medianeira tinha entidades, tinha empresas e tal, e o pessoal acabava conhecendo. E isso vai ser colocado lá no Pode Chegar no dia 9, então vai ter uma feira de serviços. A gente nem disse onde é, né? Na GARI da Aviação Férrea, por favor, né? O LID, o jornalista que esqueceu o básico do LID. E aí vai ter essa feira lá, inclusive vai ter entidades participando. CDL, minha cliente, vai estar lá fazendo um mutirão de recebimento de currículos, porque o comércio está com muitas vagas abertas, então os estudantes que estão a fim de começar a estudar, mas também trabalhar para se sustentar, pode levar currículo, deixar lá para concorrer às vagas.
E aí vai ter as universidades, E tu não vai? todo mundo. Eu vou, daí vou no Pode Chegar durante o dia. Eu vou. Tu tá me conversando, No vai, dia, vai ver o Rashid no também. sábado estarei lá com a minha senhora e com os meus herdeiros, estarei lá no sábado. E o Rashid até só os para herdeiros provar que é pra família, tá? E aí no domingo vai ter a professorada, que vai ter uma série de atividades voltadas para os professores. Eu achei bem legal a ideia. É isso aí. Bem legal. E assim, aquela questão, eu ouvi muita gente questionando lá quando se teve a iniciativa de fazer a calorada na Gari, eu vi muita gente com a mesma dúvida que tu, de que, olha, vão... Eu não tinha dúvida, tinha quase certeza que não daria certo. Vai funcionar se os jovens quiserem, se os jovens aceitarem. E eu tinha quase certeza que ia dar certo, porque o jovem, principalmente o universitário, ele não é intransigente, né? Geralmente, tu não tá lidando ali com pessoas intransigentes, inconsequentes. Por que o jovem vai preferir ficar lá na Saturno de Brito, onde ele não é bem-vindo, e deixar de ir para um lugar onde vai ter show, vai ter toda a infraestrutura, vai ter segurança? Porque o jovem... E vai ter uma cervejinha também. Vai ter a cervejinha. O jovem que tá de boa e quer fazer festa, ele é o maior prejudicado pelo perigo que é o trote na Saturnino de Brito ali naquelas imediações. Ele que é a vítima, é ele que tem o celular roubado, é ele que tem a carteira roubada, é a menina que corre risco de ser violentada, agredida na hora de ir embora para casa, ou de pegar um Uber, ou um cara se passar por um Uber e botar ela pra dentro do carro e levar. Ele é a vítima, não tinha por que ele deixar de aceitar a ideia. Ainda mais com o chamamento aí, o DCE participou também. Então, e iluminação, né? Iluminação, né? Iluminação, segurança, banheiro, poxa vida. Eu levei um susto quando fui pegar o meu guri quando ele foi lá na primeira calorada. Na primeira? Na primeira. Bah, a coisa tava bem iluminada, quase organizando. Tu imagina, Claudinho? Podia vir a pé, tanto que eu não peguei na Gari. E tá aí, ó, a gente fez um programa aqui. Eu não peguei coisa nenhuma, deixa eu falar sério. Eu terceirizei, me contaram. Tá? Eu dei uma passadinha de carro lá pra ver como é que tava. Eu terceirizei e Dona Fabiana foi que pegou. Eu sabia que em algum momento eu teria que falar sobre, daí eu pensei, vou dar uma passadinha lá. Entrei no carro, tava saindo de um jantar, aí vamos passar lá na calorada pra ver como é que tá. E tava bem legal, houve um incidente ano passado que demandará medidas adicionais de segurança, né? Um rapaz que caiu. Um rapaz que caiu. Mas também nem tudo é previsível. Sim. E aí, sob demanda, né? Vai ser, parece que pelo que eu vi, já até resolveram lá o problema lá. Parece que sim. Então, segurança para as pessoas é fundamental. Uhum. E assim, a gente fez um programa aqui só sobre carnaval, na época do carnaval, e eu fico pensando que talvez o modelo de carnaval de Santa Maria seja algo parecido com o da calorada, e não necessariamente um desfile, né? Porque hoje em dia se sente falta, as pessoas cobram um carnaval em Santa Maria. Claro que eu prefiro um carnaval com as escolas de samba na avenida pra gente ir assistir, aquela coisa toda que nem era. Eu me criei no meio do carnaval. Mas quem sabe, né, para os jovens, poderia ser uma alternativa, um carnaval parecido com a calorada. Eu li um material agora, me convidaram para escrever um texto sobre um livro que vai ser lançado agora, acho que na Feira do Livro. Me convidaram para escrever, eu escrevi, não sei se entreguei em tempo. No momento que eu estou falando ainda não está escrito, mas estará escrito no momento que eu vou mandar ao longo desse final de semana. E um livro sobre a Maré Vermelha. Você conheceu a Maré Vermelha? Não. A torcida organizada Maré Vermelha? Tu vê. Não conheci. Um fenômeno extraordinário que aconteceu em Santa Maria, no final dos anos 70, início dos anos 80. Que frequenta uma torcida gay. E por que eu estou falando isso? Porque ao longo do material que eu li do Bortolotti, o nome do autor, eu vou achar aqui para não cometer não dizer errado. E eu descobri, eu me lembrei que a grande participação de gays tinha inclusive escola de samba que tinha uma ala tá. exclusiva para gays. Era um espaço diferente de convivência. Não sei por que isso aconteceu, por que eu veio essa conversa agora, mas aí eu estava me lembrando, eram escolas de samba. O carnaval, no caso de Santa Maria, sempre teve historicamente escolas de samba, então teria que ser uma invenção.
Não estou dizendo que pode dar errado. Não, mas tu pode... Já eu tô ando meio sextor de dizer que as coisas podem dar errado. Foi mais quando elas pelo... não dá certo. Eu me afeiçoo por esse formato, mais pelo formato mesmo. Não que a gente vá alijar as escolas de samba do carnaval, mas a questão do desfile, porque né, Eduardo a organização Bortolotti. é muito diferente. Eduardo Bortolotti é o nome do rapaz. Muito legal. Eu tenho que fazer. Quem sabe a gente faz aí um podcast com o Bortolotti para contar a história da Maré Vermelha. É. Interessante. Não, tem mais gente. Os dois principais nomes, me deu saudade agora deles. Eu lendo o material do Bortolotti, me deu saudade do Tavico, que é Otávio Amaral, mas ninguém conhecia ele como Otávio Amaral. Tavico. Ele morava numa espécie de cortiço que tinha ali acho que não existe mais, ali na Avenida 7. Uhum. E o outro, José Marcelino Cabral. Marcelino Cabral era um dos líderes da Maré Vermelha. Funcionário da universidade e militante do MDB. Eram grandes figuras humanas e eram líderes da... Mas tem outros, tem vivos ainda. Por exemplo, Marquita Quevedo fazia parte da torcida. Oh. Mas enfim. Marquita, foi bom. Marquita, se estiver nos assistindo, eu quero fazer um podcast contigo, viu, Marquita? E eu fico protelando de entrar em contato, te chamar, e agora eu fiz aqui o compromisso público, eu quero fazer um podcast contigo, Cláudio. Eu não me lembrava que ela era... Lendo o material, porque eram tudo jovenzinhos, né? Inclusive eu. Quem duvida, viu? Isso é o início dos anos 80, 40 anos. Isso aí. Mas, tu vê, eu estou escrevendo sobre isso. Eu estou escrevendo. É um livro que é, inclusive, da Lei do Livro. Da Câmara, foi selecionado, do Bortolotti. E eu vou escrever, se tu tiver... Nessa hora que já deve ter recebido. Tomara que não tenha sido muito atrasado e que ele possa usar. Se não usar, paciência. Mas se puder usar, eu vou ficar muito feliz. Mas mas eu lembrei agora, por quê? Porque a Maré Vermelha também, isso eu não vou colocar no texto porque eu me cuidar do futebol. Mas a Maré Vermelha, ela tinha uma ala que desfilava na escola de samba. Vila Brasil, se eu não me engano. Então eu acho assim, voltando ao... Descendo, como diria uma amiga minha. Descendo. Desce, Claudemir, desce. Eu tenho a impressão, Guilherme, que dificilmente daria... como elemento, digamos assim, dos 4 dias, um dia vai ser um grande baile na Gare. Isso pode ser. Ah, legal. Mas prescindir do desfile já é muito. Então, agora já não acontece por razões várias. Já discutimos isso naquele programa e tal, as razões por que não acontece, mas eu acho que, não sei, é uma impressão minha, tá? Mas eu já fui derrotado pelos fatos. Se for derrotado pelos fatos, não tem problema. E também é só um devaneio meu, eu nunca nem ouvi ninguém falar sobre isso, eu é que só... Agora, como parte da programação, um grande baile de carnaval na Gare, eu acho que até faria bem. Legal, né? Até eu tô sujeito eu não considero. E ainda tu faz temática, nem em casa. Só com marchinha, tu imagina? Só com marchinha e samba de enredo. Sem proibir tocar o hino do Inter e do Grêmio. E proibido tocar funk no carnaval. Exatamente. Também. Só marchinha e escola de... Só bandeira branca, bandeira branca, amor. Terminamos a pauta com cantoria do seu Claudemir. Não, gemidos. Claudemir. Se não é canto. Claudemir, ó. Uma pauta diferente agora. Qual é a pauta? Esporte. Nunca ouvi falar. Já viu a gente falando de esporte? Não falamos aí do Renato. No início ali, por exemplo, até que parece que acabou, né? Que casou. A pauta é bem... É só pra gente fazer o registro mesmo, porque o Tá no fim do programa? Oi? Já tá no fim do programa? Já estamos chegando no fim. Hoje foram tantas amenidades que a gente hoje acabou se estendendo um pouquinho. Mas não tem problema. Nossa audiência é fiel, ela vai ficar até o fim. Quer falar do Anderson Daronco? Não, porque o Daronco foi convidado para apitar... Isso, 8. Depende, eu ia dizer agora. Já deve ter acontecido. Eu ia dizer agora, dependendo da hora que você estiver vendo o programa, já aconteceu. Dependendo não, mas o Daronco foi convidado para apitar um clássico, final da Copa do Egito, que não sei por que vai acontecer, ou já aconteceu na Arábia Saudita, né? O clássico entre o Al-Ahly... E tu também sabe. Por quê? Troco, cara. Ah, bom, tá bom. Então tá. Eu não sabia, agora eu sei.
O jogo é entre é a final da Copa do Egito, tá? E é entre o Al-Ahly e o Zamalek, que é considerado o maior clássico do Egito. É o Grenal deles, né? É o Grenal deles, tá? E aí quem convidou o Daronco para ir apitar o jogo foi a Associação Egípcia de Futebol. E o Daronco não vai sozinho, ou não foi sozinho, depende da hora que vocês estão assistindo. Não, ele não foi, porque já tá lá, né? Não foi sozinho. Do jogo. Exatamente, se resolvido o problema. O Daronco não foi sozinho, foi com ele as assistentes Neuza Beck, ou Bach, e Bach. Fabrini Bevilacqua, tá? E o quarto árbitro, Rodrigo Pereira, tá? Eles estão batendo aí porque tá no fim do programa ou eu não sei, agora a gente vai descobrir, mas acho que não, porque a gente começou um pouquinho atrasado hoje. Mesmo. Não, a gente começou um pouquinho atrasado hoje, então tá no tempo. E ano passado o Daronco já tinha apitado um jogo lá do Sauditão. Tu sabe que eu fico pensando... Sauditão, Claudemir. A que ponto nós chegamos, Claudemir? Tudo. A gente tá aqui no Brasil assistindo o jogo do Sauditão. Não, a gente não, esse eu ainda não vi. A gente que eu digo brasileiro. Eu já vi o jogo da segunda divisão do Equador, mas do Sauditão não. O Sauditão não. O Sauditão não dá. Não dá. Mesmo que eles tenham Neymar, mesmo que eles tenham Benzema, Cristiano Ronaldo, Mané. Não interessa, o Sauditão não dá, cara. Não dá. Não dá. Tá? Não dá. E aí, mas o Daronco já foi lá a apitar o Al-Nassr e Al-Ahly, só que daí esse Al-Ahly é com I. É outro Al-Ahly, não é o mesmo do Egito. Não é aquele que jogou contra o Inter? O Al-Ahly? É. Me pegou agora, hein? Eu não sei. Eu acho que pode ser, hein? É o grande time do... Está sempre lá no Mundial de Clubes. Isso, me pegou. Mas enfim, o Daronco tá bem de vida, né, tio? Olha, não sei, aí eu já não sei. Tá recebendo em dólar. Em euro. Em euro. Não, eu acho que lá na Arábia Saudita é dólar. Né? Não sei. É dólar. Mas não é petrodólares. E não deve ser pouco dólar. Sem falar que, seja lá quanto for os dólares, eu morrendo de inveja aqui. O Daroncão tem que tomar cuidado com esse cara, né? Os caras acertam um tapa, eu vou pra longe. Acho que é por isso que chamam ele, né? Pra ele impor respeito. Não tem quem vá pra querer fazer confusão. Os caras olham o bíceps dele vai querer fazer confusão com o Daronco em Campos? É maluco, cara? Mas enfim, eu acho que isso não é a primeira vez e não é o único, tá? É um hábito árabe de convidar árbitros de outros países para... Claro, pagam por isso. Não deve ser pouco dinheiro, mas que bom, né? Mas mesmo que fosse pouco dinheiro, só as despesas de viagem e tal, estadia e outras coisas e tal. Mas que legal, eu acho que é importante. Até porque ele está numa fase da carreira em que em seguida ele tem que se... Coisa triste dizer isso, né? O cara se aposentar com 45 anos. Do quadro da FIFA, se não tirarem antes, porque às vezes eles fazem uma renovação compulsória, 45 anos, acho que é. Dá para jogar, dá para pitar até os 50. Dá, mas no quadro da FIFA é até os 45. Salvo engano. E o Daronco tá com 43, parece? 42, 43. Então, mas é um orgulho, né? Um dos orgulhos de Santa Maria. Eu sei que o pessoal fala na época de Grenal, por exemplo, é colorado, rapaz, eu vou te dizer assim, eu nem sei se ele é o que é. Eu fiquei na dúvida aqui se eu puxava esse assunto contigo ou não, porque a gente pode acabar se estendendo, mas eu me lembro que na hora do Grenal, enquanto o Grenal estava rolando, eu fiquei muito brabo. Eu acho que ele apitou muito bem. Por isso que eu digo, na hora que estava rolando, eu fiquei muito bravo, porque ele marcava muita falta, e a gente que é torcedor sempre acha que está marcando mais falta contra a gente do que a favor, e aí tu reclama e tal. Mas depois que terminou o jogo, eu fui fazer um balanço e eu acho que ele... O pênalti foi pênalti? Que foi muito bem, porque, assim, ó, há quanto tempo os árbitros estão... Deixa claro que eu sou gremista, tá? Acho que foi pênalti. Não, foi pênalti. Eu também acho que foi pênalti. Assim como eu também sou colorado e acho que foi falta naquele lance do Bruno Henrique sobre o João Pedro fora da área e que dali resultou o gol do empate do Inter. Foi falta. Agora, as pessoas... Só que é uma falta normal, principalmente do ângulo de onde ele estava. Não é uma falta. Se não tivesse havido o gol, ninguém ia falar lá. E assim... e aí atribuem... Mas assim, quanto tempo faz que os árbitros estão acostumados a apitar com VAR? Né? Já faz alguns anos. Então daí tu dá uma muleta para um cara. E aí um dia, do nada, tu chega e diz assim... Hoje tu vai andar sem muleta. E tira a muleta dele, é óbvio que ele vai dar uma bambeada, tu entendeu? Então, no saldo final, eu acho que ele foi bem também. Os erros eram possíveis. Acho que ele podia ter dado mais cartões amarelos no início do jogo para evitar... Tinha gente já se passando, puxando ele, empurrando, fazendo bolinha e tal, esse tipo de coisa que no futebol brasileiro o pessoal é campeão, né?
se eu sou árbitro ali, eu já Agora, dou um cartão amarelo pra que esse cada lado ali, bem no início do jogo, e já faz os caras ficar pianinho, entendeu? É isso que eu penso. Claro. É por isso que tu é jornalista. Exatamente. Teve falta ali que era amarelo, rapaz, e ele quis contemporizar, porque... Não, mas eu não estou falando disso, eu não estou fazendo uma... Embora eu acho que a arbitragem dele foi de boa para muito boa, independente disso, não é disso que eu estou falando da figura do árbitro, que é muito desrespeitada. Sim. E não estou falando pelos jogadores, estou falando pela sociedade. Ora, o que tem se o cara foi gremista ou colorado na infância? Algum time ele devia torcer, né? Isso é bobagem, né, Claudemir? Eu também acho. Nem sei qual é o time que ele torcia, mas é bobagem. algum time ele ia torcer. Ora, exatamente, tem gaúcho. Eu vou te dizer uma coisa, tu conhece algum gaúcho que tu pergunta pra ele, tu é gremista colorado, ele não responda? Tu conhece algum gaúcho? Pois é. Não tem, cara. Então, eu não respondia quando era... Aí a gente não vai poder ter árbitro, então. Eu sei que isso é uma bobagem e tal. Hoje, eu acho que é uma bobagem, porque eu conheço tantos jornalistas identificados que são corretos. Não no Rio Grande do Sul, tá? No Rio Grande do Sul é muito difícil isso. Agora tá abrindo um pouco mais. Né? Tem vários identificados, mas trabalham com a identificação, não trabalham em veículos normais. Mas tu sabe que tem um ícone. Pra mim tem um cara que ele é o exemplo do cronista. Ele não é ele é jornalista também, mas agora ele já não atua mais como jornalista, ele é um cronista, um comentarista. Que pra mim é o ícone disso, que é o Guerrinha. O Guerrinha é um dos poucos jornalistas, cronistas identificados. Ele comenta, sim. Que é, sim, comenta, né? E que é respeitado pelos dois lados. Inclusive, mesmo ele sendo identificado, não raro ele é escalado para comentar jogo do Grêmio. Foi no jogo do Grêmio que eu vi ele. Né? Mas eu quero dizer assim, mas ele é uma exceção, né? Eu vou dizer uma coisa, esse troço é tão arregado, quando eu trabalhei, pouca gente sabe. O pessoal é mais velho, né? Só o mais velho que sabe. Que eu fui comentarista, fui repórter, comecei pelo esporte, repórter, comentarista esportivo, mais de 10 anos na Rádio Mambuí. Só depois que eu decidi que me aposentaria, e me aposentei, nunca mais comentei, também nunca fui convidado. E se vocês quiserem ouvir essa história completa, é só entrar lá no Bocas do Monte Podcast, tem um podcast lá, 2 horas, o Claudemir contou direitinho a história lá. Então assim, eu desbundei só depois. Ninguém desconfiava, claro, a não ser as pessoas muito próximas de mim, mas estou dizendo, o ouvinte jamais desconfiou que eu pudesse ser gremista. E agora essa batida é o tempo. É o tempo. Agora eu desbundei, eu aposentei, que essa mesma coisa, vão tudo se catar coquinho, que eu sou gremista e acabou. E sou gremista, mas não sou... Eu vejo o futebol com os olhos. Não é anticolorado também? Não sou anticolorado. Eu sou anti-nada. Não, antes eu sou algumas coisas, mas não vem ao caso. A gente tem poucos segundos para terminar, mas eu quero só fazer o registro. Eu sou antirracista, por exemplo, sou antifascista. Bom, isso é bom ser, isso é muito bom ser. Só para não passar em branco a pauta, Claudemir, até porque é uma pauta, daria até pra gente conversar, a gente pode conversar na semana que vem, mas só para não passar em branco, tá? Até porque o programa vai ao ar no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E quando eu colocar o chapéu, porque nós estamos terminando. É porque já tá saindo, tá se despedindo. Mas assim, 8 de março de 2024 marca a data em que passa a ser vigente a lei da igualdade salarial no Brasil, tá? Que, entre outras coisas, ela determina que homens e mulheres que exercem a mesma função ou possuem cargos equivalentes devem receber salários iguais. Dentre outras coisas, tá? A lei estabelece que as empresas prestem informações sobre remuneração e critérios remuneratórios que elas adotam em um portal criado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego nos meses de março e setembro, 2 vezes ao ano, tá? Essas informações elas vão gerar um relatório que o Ministério do Trabalho vai fornecer, vai entregar o relatório para a empresa e a empresa deve então fazer a publicização desse relatório, ou no seu site, ou na sua rede social, daí na forma que for mais adequada. Só que tem um detalhe, essa exigência, imagino que o empresário que está ouvindo isso deve estar desesperado, né? Mas assim, essa exigência ela vale só para empresas com 100 funcionários ou mais, seja ela com sede, filial ou representação no Brasil. Bobagem. Se tiver 100 funcionários ou mais, a lei vale para eles. Eu achei a data, a pauta apropriada por ser Dia Internacional da Mulher e por todos nós aqui defendermos que homens e mulheres devem ter os salários iguais. Vou dizer 2 coisas. Primeiro, tomara que a lei pegue. E segundo, ela podia começar pegando nos governos. Porque eu vi um levantamento outro dia, a propósito dessa lei,
e os governos federais e de um ou dois estados, pelo menos, que foram averiguados e que não tinham isso aí. Ah, pois é. Ah, pois é. Porque isso aí se dá o seguinte, nas vantagens, né? O salário é igual, 1.400, mas e os penduricários? Tem muita maneira de burlar. Não sou eu que vou ensinar, né? Não, por favor, nem... Mas isso... Mas a lei é boa, como o espírito. Sim. E imagino eu E justa, né? que tenha começado apenas para as empresas de 100 funcionários ou mais, Porque tem mais para organização. facilitar a fiscalização do Também Ministério do precisa. Trabalho, porque não tem como fazer isso numa loja, num comércio, numa empresa de serviço, uma prestadora de serviços com 4 ou 5 funcionários, não tem como fazer isso em todo o Brasil. Tomara que a lei vingue, tomara que as pessoas se conscientizem e que a gente tenha mesmo uma igualdade de salário no Brasil. E com isso, então, nos Tchau, despedimos. Tchau, tchau. Até o próximo Até semana que vem. semanário. Muito obrigado a você que De nada, ficou tchau. até aqui. Tchau, tchau. Ave César. Ave Guilherme.